começar, então? Podemos começar. Só acender ela. 40 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao honroso convite de participar desse colóquio, né, e tratar de um tema que eu já vi que é bastante relevante, e algumas coisas que foram faladas aqui depois que eu assisti nas duas últimas palestras tem muito a ver com uma ideia que vamos apresentar aqui, né? Essa ideia que vamos tratar aqui é uma ideia de propostas sobre comunidade de pessoas. Eu vou centrar naquele assunto, mas só aqui como premissas, né? Já que deve ter falado sobre isso, vocês trabalham com esse assunto, né? Essa é a perspectiva do recurso para essa pessoa, né? A primeira premissa é essa, quer dizer, grande parte de todas essas mudanças que ocorreram com relação à gestão de pessoas nos últimos anos, essas propostas que vêm já de uma década, todas as práticas posteriores foram de avaliação de recurso, né? A ênfase em desempenho, a ênfase em resultados, né? Ela continuou com uma ênfase muito grande de recursos. Então, toda a ideia é centrada na pessoa pelo que ela faz, não pelo que ela é. E em parte, tem que ser assim, né? O mundo mudou. Antigamente, as pessoas valiam pelo que elas eram, né? Hoje, pelo que elas fazem, né? É a sociedade do fazer, né? Mas nós não estamos querendo, a proposta não muda isso, mas apenas compreender isso como premissa. A outra coisa, essa já viu aqui, o valor do mercado, o valor da pessoa, e essa outra coisa que vocês também trataram aqui, possivelmente, que é essa ideia de se o recurso, a pessoa como recurso, é o valor mais importante que existe na empresa, por que até hoje ninguém considera isso no ativo da empresa? Não é isso? Claro, ninguém sabe ainda medir isso exatamente, como depreciar, como medir depreciação, etc., desse ativo, mas a ideia é que, apesar de todas as propostas colocadas com relação à pessoa, continua sendo valorizado cada vez mais o fazer e o que a pessoa faz. Agora, vamos apenas ver alguns impactos recentes. Eu vou ver a parte econômica e social, isso é uma pequena coisa. O que aconteceu no mundo de hoje que tem valorizado muito essa parte de fazer com a reação que nós temos que ter, né? A primeira coisa dessas dimensões econômicas, a primeira coisa é essa globalização que criou essa competição no mundo, né? E ela foi vista como positiva até poucos anos atrás, porque a competição no mundo foi acentuada intensamente a partir do início dos anos 90. Né? Foi crescendo a competitividade, essa visão, acentuada essa ideia com perspectiva, e a globalização. Passou 15 anos, 10, 15 anos, visto como um mundo de grandes oportunidades. Somente depois da crise, né, que as pessoas começaram a tratar da globalização como risco. E aí vêm as propostas que tentam reverter alguns processos, não é isso? A pressão de resultados de curto prazo, tudo no mundo hoje é de curto prazo, né? Não há resultados, até por causa da crise econômica. Essa preocupação dramática com o custo, né, que vem das empresas, na área governamental também, né? A escassez aguda de recursos, que fere as pessoas, porque nesse mundo em que existe escassez aguda de recursos, você também cria dificuldades para que as pessoas recebam benefícios. Em muitos países têm dificuldade em promoção, têm dificuldade em atenção à pessoa, e pessoas altamente competentes, altamente eficientes, começam a aceitar de si próprios comportamentos de ineficiência como produto de uma frustração por falta de reconhecimento, e inclusive de promoção, etc. E toda essa conquista na gestão de pessoas, que é que eu coloquei ali a subordinação das dimensões humanas, por causa dessa ênfase excessiva na competitividade empresarial, que invadiu a dimensão interna das empresas, e muitas entidades públicas também, né? Houve uma subordinação. Por quê? Porque toda aquela conquista humana que se construía no século XX, com uma rua de duas mãos, que a gestão de pessoas era feita com uma expectativa de lealdade da pessoa à empresa, à organização, e de volta a lealdade da organização à empresa, isso parece que foi jogado no lixo, né? Por uma série de outras razões que nós vamos ver, né? Então, essa dimensão econômica, ela foi também complementada por alguma dimensão social que ocorreu. Antes de ver essas formas são consequências de, por exemplo, de democratização das relações sociais, que é uma conquista do mundo dos últimos 20, 30 anos, e crescente. Todas as instituições e relações sociais se tornaram mais democráticas, a família mais democrática, a escola mais democrática,
E isso, as pessoas são socializadas no mundo, as crianças são socializadas no mundo, num mundo cada vez mais democrático, né? Aqui são todos muito jovens, quem tem filhos até adolescência aqui, né, sabe que nesse mundo os filhos mandam nos pais, não é isso? Por educados, hein? Não concordo, mas... Mas o que você faz no fim de semana, o que a pessoa faz na vida hoje, é condicionado pela vida dos filhos, não é isso? Condicionado pela vida dos filhos, né? E isso faz que na escola, tem muito mais o que dizer na escola, tem muito mais o que dizer em toda a área social da vida, as pessoas têm a visão mais democrática do mundo. E essas pessoas de 7, 8, 9 anos para cá começaram a chegar nas empresas, começaram a chegar no ambiente de trabalho. E chegam numa expectativa muito maior de democracia. Chegam numa visão de querer chegar, ninguém espera carreira, ninguém tem dimensão da carreira. Hoje a ideia é você chegar e dizer na cara até do general, não é isso? Que tem que fazer, não é isso? Sabe, não? Até que dizer, mas a expectativa é dizer como tem que fazer, né? Você vê, está vendo a ideia da comunidade prática aqui, né? Como as pessoas estavam até falando de hierarquia, né? Mas a expectativa de um jovem hoje é a expectativa que ele aprendeu com o pai, com a mãe, que é professora na escola, dizendo na cara como é que tem que ser as coisas, como é que devem ser, e o mais rápido possível, né? Mesmo no meio militar, falei meio militar de brincadeira aqui, mas sabe, a gente trabalha com palestras, etc. Eu me lembro que você fazer palestra no meio militar hoje é uma coisa totalmente diferente do que fazer 20 anos atrás, né? As perguntas, os debates públicos são um debate muito mais democrático, né? E tudo isso é muito diferente, né? Do que era, porque o mundo se tornou assim, né? E há também concepções de solidariedade humana que cultivava na família e foi desaparecendo, né? A família é um grande centro de solidariedade, hoje já não é mais, né? Isso até porque existem várias famílias, um mundo também de individualismo, né? Então, isso foi gerando, né, novas concepções hierárquicas, novas formas de lealdade, né? Toda a teoria prática administrativa criada, e que estão dentro dos MBAs de grande parte de literatura, principalmente britânica e norte-americana, elas pressupõem uma lealdade à organização, né? E essa lealdade, a nossa sempre foi fraca, né? Mas é difícil fazer planejamento estratégico, por exemplo, né, no meio que as pessoas não têm lealdade à organização, né? Existem problemas culturais, existem nesse meio, né, claro. O Japão tem dificuldades com isso, a lealdade aos grupos, né? A África, por exemplo, lealdade à organização tende a 0, né? Nos países é mais fácil, na América Latina toda, no Brasil, a lealdade ao seu chefe, né? O seu chefe exige lealdade, né? E você vê, então, a dimensão ela é diferente, mas a identidade organizacional é mais fragilizada, né? Mesmo aquela construção que se queria fazer antes, ela tende a desaparecer. Por quê? A centralidade hoje está nas tarefas, né? Porque quem mais pode confiar numa organização? Um jovem que arranja um emprego numa empresa hoje não tem mais certeza sobre progresso, não tem mais certeza sobre treinamento, ele não tem mais certeza sobre bônus, etc. A única certeza que ele tem sobre o emprego dele é que ele será demitido, não é isso? Então, a lealdade passa a ser a si próprio, né? E a lealdade, a centralidade na tarefa, a lealdade a si próprio não muda eficiência. Ela é uma lealdade que é a si próprio, a si mesmo, independe do contexto. É mais fácil, o mundo de hoje não vê daqui a pouco a parte cultural, porque o mundo é mais individualista, né? E o mundo mudou, né? Você vê, até o século XIX, por exemplo, a Revolução Industrial, iniciou no mundo a centralidade do trabalho na vida humana, não é isso? A grande mudança foi você sair de casa e ir para o trabalho. Hoje a centralidade é uma tarefa, né? Todo mundo, você vai aqui perto, aqui nessa organização, ali no aeroporto, aqui pertinho, está lá um funcionário de uma empresária pequena, centralizar a tarefa dele, trabalhando o melhor possível, sendo eficiente, não na expectativa de ser promovido pela empresa porque ele trabalha, mas para chamar a atenção da empresa maior que pode comprar o seu passe, não é isso? Se precisar de outro funcionário. A dimensão de centralidade da tarefa é centrada na pessoa, garante a empregabilidade da pessoa, mas vai criando tudo que nós estamos vendo aqui, para depois ressaltar a comunidade de pessoas, né? Cria-se o vazio interrelacional, que é esse vazio que existe hoje no trabalho, né? Eu me lembro nos anos 80, vocês não tinham nascido ainda, né? Muitos jovens aqui, quando se começou a criar as estações de trabalho nos sites de outros países, imitando coisas que já existiam no Japão, na Ásia, né? Para criar grupos de trabalho, criar comunidade. Até hoje eu não vi exemplo de uma sala cheia de baias de estações de trabalho, com 20 pessoas que se falam entre si, né? Eles comunicam por e-mail com o mundo, com o planeta,
e comunico com o fundo da sala também por e-mail, não é isso? Mas é um mundo de vazio interrelacional, né? Não é fisicamente que você constrói isso, né? E o mundo mostrou isso, né? E hoje também a relativização ética e moral, essas coisas não são julgadas de maneira ético-moral, porque há uma relativização. O certo, o errado e o bem ou o mal pode ser definido até em nível individual, né? Então, a ética devia ser... A ética é universal, a moral é mais cultural, mas a relativização existe nos dois lados, né? O outro fator de expectativa, de impacto, é essa sociedade de estilo, que é a sociedade que o individual prevalece sobre o coletivo. Nessa parte cultural, dois fatores sempre prevalecem no mundo de hoje. Esse cultivo da individualidade, do individualismo, e o cultivo da competição. São dois valores que estão inseridos no contexto social do mundo de hoje. Ninguém sabe explicar por que o mundo se tornou tão individualista. Há muitas explicações, né? Mas ele se tornou, né? A parte externa das organizações de trabalho já é individualista, né? A família praticamente não existe como comunidade, né? As pessoas moram sozinhos, né, no mundo, né? Cidade que você gosta, que é cidade como Paris, por exemplo, linda cidade, nós temos uma parisiense aqui, mas 40% da população de Paris mora sozinho, né? 32% de Nova York mora sozinho, né? A Europa tem 200 milhões de pessoas morando sozinho. Até o final da década serão mais 40 milhões. Os Estados Unidos, em Nova York, 32% de Nova York moram sozinhos, 25% dos casados em quartos separados. Marido e mulher no mesmo quarto, na mesma cama, hoje é a minoria absoluta. Hein? I love Paris, pois é. Né? Pois é, exato. Para o mundo entender. Não, mas tem que ser, a comunicação tem que ser em inglês, porque o mundo também, esse mundo cultural, né, ele está se tornando semelhante. O Rio de Janeiro, 11% das mulheres do Rio de Janeiro moram sozinhas, né? Aparentemente, 8% dos homens moram sozinhos. Sempre tem um menor de homens que moram sozinhos, que tem uns 4%, 5% não sabe fazer nada, né? Então tem que morar, sempre tem um número menor, né? Mas é a média que está se tornando no mundo, essa média do mundo. Inclusive, você sabe que em todos os países que têm estatística, o aumento, o crescimento a construção de habitações, casas, apartamentos de uma peça com serviços, esse tipo de parte de hotel, é maior que o crescimento populacional, o que mostra que as populações estão se mudando para esse tipo de ambiente. Se imagina que 40% da América estará morando sozinho no final da década, né? Então, há um mundo todo diferente, quer dizer, e a gente tudo foco na pessoa, foco no indivíduo, foco no cliente, né? Carreira individual, todas as coisas são individuais. As famílias, as pessoas nascem hoje, nos últimos 20, 30 anos, por causa das famílias serem pequenas. A Europa inteira, você vai de Portugal até Moscou, entre metade e 2/3 das famílias, 3/4 das famílias, tem um filho só, não é isso? E as famílias de classe média têm 2 filhos no máximo, em média, né? Então, todas as crianças, quando nascem, vão morar num quarto só, né? Mesmo quando tem 2 irmãos, a riqueza da família permite um quarto para cada irmão. E ali se desenvolve um mundo individual, meu TV, meu computador, minha cama, meu isso, meu aquilo, meu brinquedo, minha música, né? E depois vai a reação à cooperação. Os pais também cortam, e cada um fica no seu, cada um... Então, o mundo é todo individual, praça de alimentação para satisfazer o cliente individualmente, né? Tudo é individual. Depois chega lá na empresa, aqui vão trabalhar em equipe. Que equipe que nada, não vai acontecer nada disso. Isso é uma construção, tem que ser feita, mais árdua e difícil. Mas há que esperar que lá dentro esse problema social vai ser resolvido lá dentro, né? O mundo também, a administração está se tornando um pouco mais semelhante, né? Não há muito mais, porque o mundo está se tornando mais semelhante, né? E seria inocente pensar que a administração seria mais cultural, né? E você tem línguas comuns, como você falou agora, você mostrou agora essa placa em inglês, na frente da comunicação com o mundo é essa. Eu acho que no Brasil tem muita gente boba querendo... Desculpa, é uma expressão. Aprender, mandar ir para fazer negócio, né? Negócio você faz em língua inglesa, não é isso? Até porque em mais de uma década, menos de uma década, a China será o primeiro país de fala inglês no planeta, não é isso? E como saiu, será o terceiro país, praticamente o terceiro país de fala espanhola, né? Então o mundo está mudando, né? A linguagem, a comunicação, né? A imigração
faz a cultura se tornar semelhante? Como é que você pode... A gente estudava Hofstede, Tropenaz, uma série de autores de antropologia e administração, né? Como é que você pode falar de cultura canadense, por exemplo, em Toronto, uma cidade que apenas 10% da população, né, se reconhece como de origem canadense? Os outros são migrantes, não é isso? A União Europeia vai receber nos próximos 10 anos pelo menos um mínimo de 100 milhões de imigrantes que vêm dos países emergentes, né? E a cultura está mudando, né? Vai mudando. Países que têm 1,3, 1,4 de nascimentos são altamente arriscados em perder a sua cultura. E nenhum país europeu tem 2,1 de nascimentos, né? E também outra coisa social que esse indivíduo faz é que as pessoas estão centrando a vida no trabalho. E essa mudança dos últimos 30, 40 anos veio com o movimento de liberação das mulheres, que a mulher também centralizou a vida no trabalho, né? Não mais na família. Tanto que o casamento está sendo adiado. Os casamentos, hoje, as mulheres estão tendo filhos mais tarde, né? Na Europa, por exemplo, a gente tem estatística, né? O primeiro filho vem depois dos 30 anos. Quando há 20 anos atrás, o primeiro filho vinha antes, nos anos 20, a mulher tinha 22, 23 anos. A França chegou há pouco tempo atrás, com mais da metade das mulheres que tiveram o primeiro filho, tiveram os 35 anos de idade. O que muda a visão social, muda substancialmente o custo de saúde, muda tudo, né, na sociedade, muda uma série de coisas. Você vê nos sites estatísticas, 50% dos adultos são solteiros. 60% das mulheres com mais de 30 anos são solteiras. Isso é uma coisa nova, não é isso? No mundo, porque não é que a família, quer dizer, não é libertada da família, que casamento passa a ser uma opção. Pode ser uma opção linda, maravilhosa, mas não é mais uma imposição social, não é isso? Você pode obter tudo que o casamento dava sem casar, não é isso? Então tem uma opção, os homens não libertaram do casamento, as mulheres se libertaram, né? Daqui a 10 anos, os homens estão todos se ajoelhando perto das mulheres, pedindo, pelo amor de Deus, para casar com eles, para ter alguma proteção, algum aconchego, que não tem mais, porque o mundo mudou, né? Isso é uma mudança substancial no mundo. Então, todo esse processo, ele individualiza, né? Ele individualiza. E vai gerando o que você pode chamar todo esse ambiente de trabalho, que é a desconfiança entre os pares, não é isso? A baixa cooperação, né? Você criar cooperação, já tem time de futebol, não é fácil, né? Então, você vê, o Brasil tem 500 técnicos de futebol fantásticos, né? Que sabe treinar o time. Agora, que vai diferenciar um técnico do outro? É aquele que sabe ver o jogo depois que começa a ficar em pé, ver a parte estratégica em andamento, não é isso? E o que sabe construir uma equipe, mal ou bem construir uma equipe. E aí separam os 10 ou 15 só, não é isso? Porque treinar todo mundo sabe, né? Craque sabe treinar, sabe fazer, sabe organizar, mas a construção de equipe é mais difícil, né? E a parte estratégica de gestão é muito mais difícil que fazer planos, é muito fácil, né? E os planos hoje para essa pressão de curto prazo são muito mais difíceis de serem executados, né? No mundo de curto prazo, você fazer plano para a sua empresa para daqui a 4 anos, isso é facílimo, daqui a 5 anos é facílimo. Quero fazer plano para daqui a 6 meses, né? Aí que é difícil, você ter todos os dados, as pressões para os resultados. E isso tem colocado peso, pressão, estresse no mundo das organizações e essa desconfiança, e também a visão que eu estava dizendo de emergência, a emergência do cidadão global, é a emergência da similaridade da gestão cada vez maior, né? Até porque um assunto que eu não estou aqui, que é da parte tecnológica, né, também uniformiza a gestão no mundo inteiro, né? Ela vai uniformizando, porque a tecnologia vai usando. Existe, por exemplo, uma sala como essa aqui, se eu perguntasse aqui tem uma coisa aqui. Hoje, 30% de uma sala responde sim. Aqui pode ter pouca gente, não sei. Tem alguém nessa sala que tem parente próximo casado com estrangeiro? Né? Deve ter. 1, 2, 3, 4. Não sei. Isso é a emergência do cidadão global. Todo mundo hoje tem, né? Esse mundo de comunidade internacional. Então, essa visão da cultural, né, ela também transforma o mundo. Tem uma consciência. Não quer dizer que não existe consciência da diferença, existe, mas existe cada vez mais competitividade, mais imigração, mais consciência das diferenças, que hoje você está usando isso como essas diferenças como valor estratégico, não é isso? Não mais. Cidades como Nova York e Londres são 2 cidades grandes no mundo, né? 1/3 da população de Nova York é de imigrante e 1/3 de Londres é de imigrante, pela geração, né? Isso traz desenvolvimento. Isso é a iniciativa do empreendedorismo dos imigrantes, né? Os chineses, que têm negócios pequenos fora da China, produzem o equivalente a 36% do produto interno bruto da China, fora da China, que é muita coisa.
Os indianos é a mesma coisa, né? Você vê, essa imigração também muda a gestão. Você vê, não, o Vale do Silício, algumas vezes eu venho falando de tecnologia aqui há pouco tempo, né? Avançado, o Vale do Silício, que é um polo tecnológico importante nos Estados Unidos, ele foi iniciado, no dia que ele foi iniciado, 50% das empresas eram estrangeiras, das quais 1/4 eram indianas e chinesas, né? Hoje, 53% de todos os técnicos especializados que trabalham no Vale do Silício são imigrantes, são estrangeiros, né? Então, isso está mudando o mundo, né? Está mudando o planeta, e além de mostrar que a gente fala que uma cidade como Nova York, Londres, 1/3 de imigrantes, mas tem que saber que outro terço também pode ser filho de imigrantes recentes, não é isso? Carregam parte de uma outra cultura, né? Isso muda a gestão, muda a expectativa, muda. É difícil de falar hoje nessa parte cultural sem entender a cultura. E uma coisa nova, para quem é doutor aqui, eu sei que aqui é do mestrado, que cada vez mais aparece na literatura administrativa, isso é recente, artigos, provas de que você pode construir uma cultura organizacional independente da cultura nacional. Muitas empresas nacionais estão fazendo isso, né? A variável cultural, que era considerada uma dependência, uma antecedente, cada dia mais é visto como uma variável manejável, né? Você maneja de organização. Embora as pessoas que fracassam não acreditam nisso, mas que têm sucesso acreditam. Por exemplo, você conhece, pode chegar em São Paulo, tem 2 empresas estrangeiras na mesma rua, não é isso? Uma tem sucesso, outra não. A que tem sucesso plantou sua cultura e foi adiante. A que tem fracasso, culpa a cultura brasileira, cura a cultura. Quem generaliza como a cultura, mas a outra está do lado, ali na mesma rua, maneja as variáveis culturais de maneira diferente, né? Então, Agora, o que a proposta que eu ia fazer, né? Assim, até por causa do tempo, eu não sei, não preciso de controlar aqui, é essa organização do trabalho como comunidade de pessoas. Eu vou deixar até vocês perguntarem mais detalhes, porque eu não tenho. Essa ideia nasce de uma premissa do ambiente do trabalho. Eu falei aquela mesma ambiente do trabalho, que é hoje um ambiente de baixo grau de congruência, né? Quer dizer, você vê hoje as empresas, organizações, as pessoas que falam nós na nossa empresa são muito poucos, não é isso? As pessoas trabalham, eles lá em cima, eles querem isso, eles fazem isso, né? Tem um grau de alienação, de apatia, de ressentimento imenso dentro das organizações, né? A apatia, o ressentimento tem em todos os níveis, poucos, mas a apatia está nos níveis mais elevados, mais baixos, né? E a alienação mais nos níveis intermediários. Aquelas pessoas que são leais às empresas, mas são leais às organizações, mas apenas discordam do que se passa lá em cima, né? Das políticas e diretrizes. São os graus de alienação. A apatia está mais embaixo. Agora, uma das coisas mais interessantes que quem trabalha com inovação percebe de maneira errônea é que, quando você introduz mudanças lá embaixo, não há resistência, porque há apatia. Então, as pessoas ficam felizes porque não há resistência, mas quando você tem que tomar cuidado, porque, quando há apatia, essas pessoas são apáticas. Então, elas não resistem à mudança, mas não são seus aliados. Não é isso? São apáticas, são simplesmente apáticas. E para você criar formas participativas de todos, de comunidade, tem que conquistar essas pessoas de alguma forma, né? E num sistema em que essas pessoas não estão envolvidas, a conquista também não é fácil. Num lugar que ninguém envolve ninguém em nada, não pergunta nada a ninguém, no dia que você chega para fazer minha pergunta, gera todo tipo de desconfiança, né? Nunca me perguntaram a minha opinião aqui, agora eu estou perguntando o que vão fazer com a resposta que eu vou dizer, não é isso? Todo mundo tem. E essa conquista não é fácil, né? Com alienação é mais fácil criar participação, porque resolve o problema de alienação, mas de apatia não. A desconfiança está lá, o estresse, e esse ambiente tenso e desagradável. É interessante notar que eu vi palestras há um pouco tempo nos Estados Unidos, como as pessoas relatam o ambiente de trabalho cada vez mais competitivo e desagradável, né? E as pessoas mais antigas, você lembra que há 20 anos atrás era totalmente diferente, né? Por quê? A competitividade que veio inserida nesse mundo. Eu sempre ponho ali o ponto, eu pessoalmente, né, naquela queda do Muro de Berlim, né? Você vê, a queda do Muro de Berlim, muita gente no mundo ocidental achou que o mundo caiu para o lado de lá só, né? O mundo caiu para os dois lados, né? O lado de lá até que fez reformas importantes, interessantes e modelizou muitas coisas. O lado de cá, muita gente se conseguiu vencedor e foi acentuar a competição. Essa competição começou a invadir. Trabalhar hoje nesses países altamente competitivos é difícil. Os jovens chegaram, alguns acham que até criaram essa crise que está aí, né? Com falta de prudência, etc., por se valorizar a competição, porque foram criados que isso é uma vitória, né?
E os outros melhoraram e esses até pioraram, acentuaram coisas boas que tinha aqui, deram lugar a coisas ruins que foram acentuadas e geraram essa competição. Então, esse ambiente tenso e desagradável. E a organização moderna. Quer dizer, o que é essa ideia de criar o sentido de idealização de pessoas? Não só um sentido de idealização, porque é olhar menos processos, sistema de estrutura e relacionamento de interação entre as pessoas. Essa ideia de viver a relação direta é uma ideia de gestão, de gerente, ela não é nova. Né? Tem um crítico que sempre criticou todas as outras ideias de gestão de recursos, todos, né? Alguns que estudam mestrado, doutorado, sabem o Mintzberg, né? já leu o Mintzberg, né? Ele sempre fala que é melhor ver a organização sempre. Ele fala que tem que criar a organização de comunidade de pessoas. Ele não disse como ainda, né? Como Pfeffer também disse, outros autores estão dizendo, mas ninguém diz como. É a visão mais dinâmica da organização, porque quem trabalha com gerência. O que é uma organização? Você pode definir por processo, técnico, como você quiser, mas é uma divisão de trabalho com um sistema de coordenação. Né? Mas as pessoas sempre, quando vão buscar elementos de pesquisa para conhecer, buscam algum elemento estático. Você entra numa empresa, você entra e vê 2 ou 3 pessoas, lá vai numa planta, 2 ou 3 pessoas numa reunião correndo para resolver um problema de logística, de entrega de produto, etc. Né? Caminha mais um pouco, tem lá o dirigente com o outro conversando sobre uma oportunidade de negócio, de ampliar um mercado, ampliar uma faixa de mercado, que ele descobriu alguma coisa. Vai lá até o outro pedindo na gestão de pessoas, um problema de conflito de trabalho, não é isso? Resolvendo. Aí chega um consultor, chega uma pessoa de fora, para conhecer essa empresa, me dá um organograma. Não reflete nada. Outro vem da área financeira, quer um balanço. Né? Ele não tem nada a ver com essa interação. Né? A interação passa escondida em todas essas dimensões. Essa proposta que tem aqui é uma proposta, eu vou dizer o seguinte, o que é essa proposta? É você voltar atrás. No resto você está voltando atrás, mas não é para voltar atrás totalmente, não. Se a gente começar a considerar a pessoa fora de recurso, basta em cada dimensão você considerar 5%, pode ter 95% no outro, naquela ideia de reconsiderar a pessoa, você muda muito o valor da pessoa. E quando você muda o valor da pessoa, você naturalmente cria o valor da cooperação. E esse valor pode ser mais eficiente, você até quem pensar indiretamente em eficiência, e que não é o caso, você vê disso no princípio. Ele pode ter a consequência boa, porque uma consequência almejar não é isso. Né? Então você vê, primeiro, a percepção social, é pessoa. Na comunidade, aqui nessa sociedade dos indivíduos, é a comunidade de pessoas, é o grupo. Tudo é focado. Existem países que assim, as comunidades anteriores eram assim, tudo é focado na dimensão grupal. Né? A preocupação central, que é direitos individuais, carreiras individuais, etc., lá nas estruturas de relações sociais, como você se relaciona. E aí, na visão antiga de comunidade de pessoas, você não tem o direito à diferença. As estruturas sociais são iguais para todos. Né? Na interação social, na sociedade dos indivíduos, é independência, né? É tudo ser independente, os pais também ensinam as crianças, seja diferente, seja isso, vai cuidar do seu, vai. O outro é conformidade às dimensões do grupo. Então, quando você vai criar a comunidade de pais, não sei, eu não entendo, estou levando aqui, o Alexandre criou uma ideia bonita aqui, mas ela envolve uma conformidade, não é isso? É conquistado, mas envolve uma conformidade, como premissa para ter uma comunidade. Qualquer comunidade envolve a ideia da conformidade. Né? E ali o valor da pessoa, do grupo. Mas a melhor produção é a competição, do outro lado, cooperação e equipes. Né? Nas sociedades tradicionais, nas comunidades tradicionais, a cooperação é a base. Né? A competição é criada posteriormente. Né? Eu tive alunos em lugares diferentes, alunas em lugares diferentes, como no México e na África, em que elas contavam que, na vida delas, no começo da vida profissional, elas eram professoras alfabetizadoras de crianças em comunidades isoladas. E a sociedade era totalmente cooperativa, né? Não tinha competição. Né? Tanto que ela colocava, quando a criança que é convidada ao primeiro teste, à primeira prova na vida, com 6, 7 anos, você pode olhar em qualquer cidade grande do mundo, se é um professor, uma professora de curso elementar fundamental, ministrar uma prova, se o aluno, de 10 questões, se o aluno, mesmo com 6 anos de idade, 7 anos de idade, não sabe a questão número 5, por exemplo, esse aluno naturalmente salta a questão número 5 e vai para 6, não é isso? Ele já está imbuído na cabeça. Nessas comunidades pequenas, eles param a prova. Eles não entendem, não compreendem por que a comunidade que está em volta, professores, os colegas que sabem, nos ajudam.
Porque na vida prática um ajuda um outro. Não é isso? Que botar um ambiente... Por que eu estou aqui para aprender, ninguém diz que ninguém me ensina? Né? E outro dia você estava agora lá no congresso, lá na Colômbia, em Cartagena, eu dei esse exemplo, eu lembrei de outro exemplo que eu dei lá agora, que é um antropólogo britânico que chegou na comunidade dessa africana bem isolada. Né? Ele chegou um dia, uma semana, e distribuiu, não sei se vocês conhecem, distribuiu chocolate para as crianças. Ele distribuiu chocolate para as crianças. E uma semana depois, só as crianças gostavam de chocolate, uma semana depois ele chegou com um sacola de chocolate, um pacote de chocolate, e colocou lá numa árvore. Né? Reuniu as crianças lá à distância e falou assim, agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou contar 1, 2, 3 e já. Quando eu contar já, vocês correm. Quem chegar primeiro pode ficar com todo o chocolate. As crianças estranharam isso, né? Então as crianças entram a olhar, quando a criança ficou 1, 2, 3 já, elas se deram as mãos e foram juntas buscar o chocolate. Então ele perguntou, por que vocês fizeram isso? Ah, porque se um só ganhar, os outros vão ficar infelizes. E o que ganhar também vai ficar infeliz, porque os outros são infelizes. Hoje existem sistemas educacionais que também só dão notas, bem na Europa, 6, 7 anos. Você vai dar número para aluno? Não é isso? É uma coisa terrível, né? Então, eu ainda não... Eu queria, quando eu aposentar, só depois que eu aposentar, que eu posso escrever um artigo, porque eu não conheço nada mais semelhante a uma prisão do que uma escola, não é isso? As crianças vão para a prisão. Né? Tem janelinha, vê o que é. Não. Sim, você vai... Se você tem que ensinar a criança, que ele tenha que aprender alguma coisa. Na hora que essa criança começa a se interessar por alguma coisa, por exemplo, geografia, está encantado com geografia, toca uma campanha, vai aprender matemática. Não é isso? Você destrói todo esse ambiente, não é uma prisão, não é isso? Uma prisão, campainha, janelinha, tudo isso. E taca essas notas todas, né? E depois tem professores que gostam de praticar terrorismo também, né? Tem professores que tem 100 alunos e dão 90 zeros na primeira prova, não é isso? E a pior coisa é isso, que depois que os alunos que conseguem passar com esse professor defendem o terrorismo, né? Porque, claro, se eu passei e o outro não passou, porque eu sou muito bom e os outros não são, né? Isso destrói vocações de crianças, de jovens, de brasileiros, de profissões de maneira terrível. Né? Quanta gente que podia progredir na vida e está a escola, né, desqualificando pessoas, que é o último lugar. E tem escola que expulsam também, até mesmo expulsam. Né? Eu acho que expulsar um aluno da escola, porque não está aprendendo, é a mesma coisa que expulsar um paciente do hospital porque ele não quer ficar bom. Não é isso? É uma coisa. Escola é um convite para o aprendizado. Escola não é prisão, não é sanção, né? Mas tu está transformando esse mundo, ensinar todo tipo de competição, desastre, desqualificar pessoas no sistema educacional. O sistema educacional existe para qualificar as pessoas, né? Claro que existem pessoas que são diferentes. O que tem uma escola? Tem que ser a sapiência e o saber. É tratar também pessoas diferentes. Elas têm passos diferentes de aprendizado, né? E as escolas têm que entender isso, né? Porque eu sempre dizia, na vez, eu já estou ficando velho, mas quem acha que aluno não quer aprender, por definição, não pode ser professor, não é isso? E quem acha que funcionário não quer trabalhar, por definição, não pode ser chefe. Né? Porque você vai ficar só pensando em controle em coisas negativas, desqualificando o ambiente o tempo todo. Né? E o envolvimento das pessoas. Né? Na comunidade de pessoas, a proposta que eu estou fazendo é o seguinte, ainda não fiz, não vou fazer, mas é que 5% dessas coisas sejam introduzidas. Não precisa mais que isso, não. O mundo é competição, mas vai introduzir 5% de cooperação. Introduz cada dimensão dessa sociedade das pessoas, 5% só. Não é isso? Você não vai conseguir fazer pouca coisa, mas o conjunto muda a relação. Né? Então, envolvimento das pessoas. Essa ideia, aqui há pouco tempo dessa ideia dessa liderança, que alguém deu uma definição, que acho que foi o Alexandre, a definição clássica, negócio de essa é a conquistada, né? A hierarquia conquistada, a ideia clássica da conquista dele. Agora já mudou, a terminologia mudou, porque o mundo chama qualquer um de líder, né? Tudo é líder, comandante é líder, não é isso? Comandante não é líder, comandante manda, não é isso? Não tem nada de líder. Comandante manda, você não tem... Né? Até a palavra diz, às vezes que a palavra é ruim, né? Porque comandante é mandar com, não é isso? E militar não comanda, não é isso? Mas não comanda, ele manda, não é isso? Então, agora tudo é líder. Líder é cheio de líderes, tudo igual. Chefia e liderança é a mesma coisa. A gente tinha uma diferença de conquista, de designação. Chefe era designado, líder era conquista. Mas, nessa dimensão, sem partir de liderança clássica, todas as pessoas são necessárias. Com princípio. Né? Todas. Né? Aqui você faz só necessário. Tem esse projeto. Essas pessoas aqui que
que fazem a diferença. Eu estava no Ministério da Fazenda, ele já estava lá, tinha um gestor de recursos humanos me perguntou lá, né, que ele eu chego no meu setor, separo logo. Acho que faz a diferença, as outras eu não ligo, não é isso? Eu falei, mas isso não é gestão de pessoas. Gestão de pessoas não é, né, você saber quem faz a diferença, é saber como todos podem fazer a diferença. Sabe o chefe em que ele pode fazer a diferença. E essa diferença é variável. Os líderes comunitários sabem disso. Vai para um líder comunitário, um pároco, por exemplo, ou um pastor numa comunidade pobre pequena. Chega para ele e fala o seguinte: eu não posso participar do seu projeto porque eu não tenho habilidade. O que ele vai responder? Vamos descobrir qual é. Você pode, não é isso? Não é? Vamos descobrir qual é. Então, não é que você não precisa... Claro, vai ter um limite disso dentro de uma organização, mas você não pode radicar logo diferente, desprezar contribuições importantes por antecedência, né? Porque o negócio é saber, tal, gestão de projetos, lá, quais são as pessoas necessárias, etc. Mas quais as contribuições você tem em volta. Senão você vai começar a alienar pessoas, o chefe faz alienação, faz apatia, faz a incongruência, com a organização gera o estresse, gera o descaso e gera os ciúmes internos, gera tudo. Porque você está contribuindo para isso quando seleciona previamente aquele. A perspectiva sobre o trabalho. Aqui é a diferença, ali é a igualdade. Essa ideia de igualdade, é importante que a vida de amizade, a vida externa é igualdade. Essa vida toda, evidentemente, não se adapta à organização. Você não pode botar 100% iguais na organização, claro. Mas você não precisa desqualificar todo mundo, né? E você sabe que trabalho é o lugar em que as diferenças entre as pessoas se mostram mais claramente, né? Se você te convidar para trabalhar com você, uma pessoa que toma cerveja com você todo fim de semana, é seu amigo, seu grande amigo, pode ter certeza que em 2 meses você estará arrependido. Porque a pessoa chega com perspectiva de igualdade, e trabalho é diferença, não é isso? As pessoas se separam. Mas você não pode também jogar tudo na diferença entre as pessoas, né? Tem algum valor comum que você tem que definir no ambiente de trabalho. Isso as coisas antigas nos ajudam. A amizade nos ajuda alguma coisa. Não é que você tem que basear o trabalho na amizade. O trabalho vai ser baseado, em grande parte, na diferença. Os conflitos sociais, né? Hoje, confronto, solução, preservação da harmonia. Não sei quem está lendo livros, por exemplo, os livros de norte-americanos, para os livros norte-americanos, europeus, alemães, com japoneses de gestão, né? É repleto nos livros norte-americanos que conflito é positivo, não é isso? É criativo, resolve. Você pode ver assim, né? Mas destrói uma dimensão de harmonia. Problemas. Você vai para o livro alemão, vai para o livro japonês. Problema é problema. Nos Estados Unidos, problema é oportunidade. Você tem que ver o lado positivo para preservar a harmonia, né? Você até no ambiente de trabalho, você pode recuperar uma série de coisas de harmonia que são importantes. Você pega o lado, estou pegando o lado japonês com a sociedade de harmonia, não é isso? Você contrasta com a sociedade alemã, por exemplo. Na sociedade alemã, a verdade não é um embaraço. No Japão, a verdade é um embaraço. Você não fala a verdade se a verdade fere. Você não tem que falar mentira, mas você omite a verdade. Você chegar no mundo de hoje e começar a falar alguma coisa que ofende, né, não constrói nada, né? Não sei se alguém tem um psicólogo antigamente que inventou essa palavra horrorosa, essa expressão horrorosa, né? Que vou lhe fazer uma crítica construtiva. Agora inventaram que não faz mais crítica, vou lhe dar um feedback, vou lhe dar um toque, sai de baixo, né? Quer dizer, que é uma coisa triste, porque não constrói, né? Você chegar numa reunião, falar para uma mulher que ela é gorda, constrói alguma coisa? E eu, por exemplo, a gente sabe que no mundo de hoje isso é uma ofensa gravíssima, a mais grave de todos, não é isso? Né? Grave, não constrói nada, não serve para nada, né? E então são verdades que têm que ser omitidas. Você vê, mas você está numa cidade alemã, você pode falar, por exemplo, você vê um americano, quando você vai apresentar um projeto que a pessoa acha ruim, a frase americana típica assim, é uma frase negativa, eu não tenho certeza que essa é a melhor ideia, né? Não tenho, já descartou, né? Chega um japonês e vai dizer, interessante, será examinado. Não é isso? O que diz o alemão? Isso é um projeto ruim. Mas não ofende, eles aceitam. A verdade não ofende a cultura. Então, mas tem uma dimensão de preservar a harmonia que é importante. A lealdade. A si própria, a lealdade à comunidade, ao grupo. No mundo mais comunitário, você não tem direito à diferença. No mundo de hoje, você tem direito à diferença, porque as diferenças são conquistadas. Até os países mais igualitários, você viu as pesquisas recentes feitas na Suécia, na Finlândia
eles acham, é importante que você crie alguma diferenciação social, não é isso? De conquista, senão você não progride, né? Você não pode ter totalmente igual, porque começa a paralisar, começa a não ter eficiência e não ter competição, não ter nada, né? Você tem que ter uma ideia de conquista também, não só de designação. Mas você tem que ter alguma coisa baseada na comunidade, né? Essa dimensão de grupo já foi aplicada no início do século XXI, em muitos lugares, e reduziu com essa crise, né? Muitas instituições deixaram de fazer muitas coisas individuais de avaliação para começar a fazer as avaliações de grupo, que são importantes. Toda avaliação do desempenho ela tem que ter uma base grupal, pode ser 3, 4 grupos, em hierarquias, etc., mas tem que ser muito mais importante que a individual. Pode ter avaliação individual? Pode, mas ela tem que ser a menor possível. E o que você notou hoje? Quando você cria competição interna entre pessoas, né, tem gente que faz isso, né, que um funcionário pode ganhar à custa do outro, que é um absurdo. No dia que você criar um sistema de competição, que um pode ganhar à custa do outro, não tenha a menor dúvida que o dano será feito. Claro, um estado competitivo, né, você está o dano feito. Então, a parte interna, a parte externa de mercado é outra coisa. Você está trabalhando com pessoas que não estão na sua organização, né? Dentro do mesmo grupo, fazer competição é um desastre para todo mundo. Então, essa visão comunitária, pode ser a maneira de fazer união de grupo, é diferente. E a última coisa, essa sociedade dos indivíduos, a comunidade de pessoas. Qual o êxito? Quem é o êxito no mundo de hoje? O êxito hoje é totalmente você diferenciar das pessoas. Quem é uma pessoa de êxito? Aquela pessoa que diferencia dos outros, não é isso? Pode ser assim, mas tem que ter um mínimo, voltar um mínimo de que o êxito não é só diferenciar dos outros. O êxito tem que ser, pessoal, tem que ser medido também pela contribuição coletiva. Qual a contribuição que se dá à comunidade, não é isso? Ao coletivo. Não vamos voltar atrás toda a vida, né? Mas você tem que recuperar uma dessas ideias. Então, essa é uma proposta pequena de voltar, né, que eu estou dizendo é que nesse lado de cá, você pegar 5% de cada uma dessas dimensões, está vendo? Dessa visão de grupo, de relações pessoais, de conformidade, de cooperação, envolvimento de todas, de igualdade, de preservação da harmonia de comunidade e de contribuição coletiva, não precisa uma margem muito grande, mas você introduzir isso na gestão de pessoas, não é isso? Uma parte pequena, você muda o contexto de cooperação. E a gente sabe também que onde foi visto aqui, falado aqui, até na comunidade prática, né, quando você tem comunidade de cooperação, você usa a habilidade, competência de todo mundo de maneira muito mais eficaz, né? Então, você também está destruindo do outro lado, mas está valorizando a pessoa, né? E essa medida de pessoa é uma medida de pessoa, ela não está no mercado, não está, mas a variação que der é coletiva, né? Você não vai, nessa parte, medir a pessoa, né? Mas é vantagem. Então, essa é uma ideia, fica para vocês aí que estão pensando, né? Se tiver perguntas, né? Que eu estou cumprindo o horário aqui que você me deu. Tá? Muito obrigado, então. Professor, eu vou pedir para o senhor se encaminhar ali para o nosso sofazinho do Saia Justa. A professora Denise, que moderou uma sessão mais cedo, falou que era o sofazinho da Hebe, mas eu acho que isso hoje não acho que a Hebe hoje não é mais um sinal de sorte, né? Então, eu vou só comentar um aspecto da sua contribuição, que é em relação à retomada da perspectiva humanista, né, de uma perspectiva de gestão voltada para o homem, que hoje eu acho que, na prática, ainda está muito distante da realidade da gestão. E eu estava, coincidentemente, terminando uma aula essa semana em que a gente discutiu um texto, né, no curso, e eu falei que, na verdade, a administração devia ser voltada para a obtenção da felicidade das pessoas, não para a obtenção da eficiência, e que a medida da eficiência devia ser a felicidade. Eu acho que a sua contribuição, né, a sua apresentação, foi bem nesse sentido. Bom, eu vou abrir aqui para as questões, para quem tiver interesse em aproveitar um pouquinho mais a presença do professor Paulo Mota aqui. Alguém gostaria de... Esses dois microfones estão funcionando. O professor quer uma água, professor? Eu não sei se vivamente influenciada pelo doutorado na UFBA, onde essas perspectivas humanistas saltam aos olhos, o que me pareceu, assim, ao final da tese, onde eu analisei dois corpos
de funcionários altamente eficientes, que são os gestores públicos e os auditores fiscais do Estado da Bahia, o que me pareceu é que o fato deles se pautarem por princípios que são muito mais públicos que equidade e justiça, ao invés de eficiência, fez com que a organização funcionasse melhor. E desde que eu saí do doutorado, sempre que eu olho para as coisas acontecendo de forma disfuncional na empresa, eu percebo que a eficiência acaba permeando negativamente a função. Pode ser apenas um viés, né? E eu gostaria de saber o que o senhor pensa, professor, disso. Tá, tudo bem. Eu sou da área de administração, sempre fui, né? Então eu não tenho problema com a expressão de eficiência. Acho que a eficiência é uma coisa importante na gestão, né? Agora, o que acontece é que quando você vê essa dimensão totalmente isolada, essa é única. Se eu estou no sistema de saúde, eu preciso do sistema de saúde, tem que ter alguma eficiência, né? Você tem, e olha, o sistema de saúde é uma coisa, você vai fazer a gestão de hospital geral, um hospital geral não é brincadeira, você pode ter 10 mil itens, tem empresas que trabalham com a matéria-prima, o hospital pode trabalhar com 10 mil, né? Você tem que ter uma dimensão de pensar em eficiência, de chegar coisas, remédios, todos nos lugares certos, né? Que eficiência é medida de processo. Agora, tem muita gente que olha essa dimensão, sempre como ela seja danosa a outra. O dano é ser excessiva de competição, etc., que você veja só essa parte. Porque quando você fala de cooperação, tudo isso está gerando eficiência mais à frente, né? Agora, é uma gestão que você fala, as pessoas trabalham, você mostra com uma dimensão de mais felicidade, não é isso? De alegria no trabalho. Que não é muito fácil. Criar alegria no trabalho não é muito fácil, porque trabalho é, por definição, algo duro. Você vê a gente, só cientista do trabalho, pessoas, doutores, sociólogos do trabalho, psicólogos do trabalho, administradores que estudam trabalho, que dizem que trabalho pode ser agradável, né? Você vê na literatura, poesia, coisas, qualquer literatura que fala do trabalho, que não é da área técnica de trabalho, trabalho é... Você pega o livro mais lido do mundo, né? Que é a Bíblia. Primeira página da Bíblia, segundo parágrafo da Bíblia está escrito: Adão e Eva pecaram, logo foram condenados ao trabalho. Esse trabalho é para logo condenação, não é isso? E eu sei, mas não é só a Bíblia, mas todos os outros dizeres, só intelectual do trabalho, que esse trabalho é agradável. Eu gosto muito do provérbio haitiano, que eu cito num livro meu, que é o seguinte: se trabalho fosse agradável, os ricos e poderosos teriam reservado o trabalho todo para eles, não é isso? Mas é exatamente o contrário, né? Então você pode criar essa alegria, essa felicidade do trabalho, né? Que tem essa lealdade, pode criar, mas não é só pela eficiência, tem razão, né? Mas aí tem muita coisa, a gente não tem... É que a eficiência é só um meio, né, professor? A eficiência é só um meio. Ele é um meio, tá certo, mas vamos dizer o seguinte: eu sou da organização, ela pode ser também a virtude é sempre o meio, né? A virtude não é o fim, né? Mas você pode ver a eficiência como um valor, né? Eu posso criar um valor que pode ser um valor, né? Então, ela é um meio, pode ser um meio, um valor, a virtude está sempre no meio. E como esse meio, a eficiência é uma virtude, né? Não passa a atingir outros fins, né? Professor, o próprio termo trabalho, a origem do termo é a definição de um objeto de tortura chamado tripalium. Então, desde a gênese da palavra, o trabalho está associado ao sofrimento. Muito boa a conversa, né, que ele faz conosco, nos remete a muitas reflexões. Eu elaborei 4 questões. Falei 1. Eu sou professora Dalila Alves Correia, da Universidade Metodista de Piracicaba. Estamos próximos lá, né, professor? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quem é o líder, né, nessa nova visão aí que o senhor nos coloca da comunidade, né? Tradicionalmente, o líder, na outra dimensão que o senhor trabalha, a gente sabe que, por força da globalização, pressão no trabalho, a caracterização de um líder também ganhou algo assim, um contorno de até psicopatas dentro dos contextos de trabalho. E nesse contexto da comunidade de prática, como que se caracteriza este líder? Olha, eu vou dizer o seguinte: essa de comunidade de pessoas, essa liderança que vem
mas na metade do século XX. Porque lá atrás, nessa comunidade, os líderes eram escolhidos por razões tradicionais, não é isso? De familiares, etc. Não é esse tipo de líder. O líder que nós estamos falando são pessoas comuns que aprendem algumas habilidades comuns e que, no seu contexto, se tornam uma pessoa incomum, né? Os líderes podem ser homens, mulheres, altos, baixos, feios, bonitos, velhos, moços, mas que dominam essas habilidades. E que essas habilidades são todas positivas. Contrasta com a pessoa que até por é considerada chefe, dirigente, que é designado. Os líderes não é designado. Você pode ter num setor que você tem um chefe e tem outra pessoa que é o líder do setor. Não é isso? Não precisa ser o líder. Hoje não existe mais que todo deve ser nomeado líder, não é isso? A expressão que é nomeado líder. Para fingir que essas pessoas têm essas habilidades, essas conquistas. Agora, essas habilidades, tem várias habilidades que a gente sabe aqui, não há... há uns anos atrás, eu fiz um trabalho que era para uma fundação americana, e que eu tinha que ler biografias de liderança. Um dos mais fascinantes de você estudar liderança na vida, no sentido que eu mencionei, é quando você tenta saber como as pessoas se tornaram líderes, e elas escrevem biografias, autobiografias, em qualquer época, você lê sempre, as 100 diz a mesma coisa. E aí você descobre que tem razões todas positivas. Os líderes não têm distância social, não têm distância geográfica do seu contexto. Os líderes, por exemplo, não idealizam pessoas, tratam as pessoas tão próximas de si com a mesma gentileza que reserva as visitas, não é isso? Os líderes circulam no meio administrativo, os líderes não surpreendem as pessoas no negativo, os líderes tratam no positivo. Olha a atração de um poder positivo de um líder antigo, né, que eu venho propor aí. Até já escrevi esse negócio no texto. Olha, todo ser humano se dirige naturalmente ao lugar onde se sente mais querido e mais amado, não é isso? É natural. Se o chefe dá apoio, as pessoas naturalmente vão atrás do chefe. Olha o poder que tem a pessoa que trata bem. É um negócio fantástico. Mas as pessoas esqueceram disso no mundo, não é isso? Vem outras razões de dureza, etc., né? Tem pessoas que acham que tem que dar duro, não sei o quê, nas pessoas para produzir, né? Esquece que o outro lado, né, pode ser altamente produtivo também, né? Então, esse líder dessa comunidade não é o líder antigo de comunidade, que não cabe mais, mas é o líder de conquista do grupo, né, que vai ter uma influência natural sobre as pessoas, né? Porque as pessoas precisam desse apoio, né? É por isso que nasce o líder, né? Mas ele vai ser reconhecidamente, digamos, destacado nesta comunidade? Será formalmente indicado? Ele nasce naturalmente. Você falou uma palavra muito bonita, que é a seguinte: é o reconhecimento do grupo. Nessa visão moderna, quer dizer, há todo um estudo, por exemplo, do carismático, não carismático religioso do Max Weber, não é isso? Que falava de coisas religiosas, etc. Eu sempre falo do Max, quando eu falo do Max Weber, eu sempre falo, graças a Deus, tudo que ele só me previu não deu certo, melhor para a gente, né? Então, mas hoje, a visão moderna do carisma, que você criar o carisma, a liderança, é o reconhecimento do grupo, não é isso? O grupo reconhece por antecedência antes de ser, né? Esse reconhecimento dos liderados é que faz o líder, né? Se ele não tivesse reconhecimento, ele não nasce, né? Nasce o carisma, né? É um reconhecimento natural, que é a ligação. Eu falei do Max Weber, é difícil que eu falei da cultura, né? É só porque tem gente que não sei se ensina Max Weber aqui, da aula de coisa, mas é que tem que ensinar, mas eu estava ali, mas eu citei há pouco tempo. Senão, como é que eles iam compreender o senhor agora? Tem que ensinar. Não, mas o Max tinha umas coisas de da cultura, por exemplo. Eu gosto dos estudos religiosos dele, mas a cultura, outros fizeram depois de inspiração com ele, mas China e Japão, países fadados ao fracasso, ao subdesenvolvimento, né? Outros disseram que tinham países de religião, tipo africana, tipo asiática, tipo islâmica, que estão fadados ao atraso, né? No ano passado, dos 10 países que mostram produto interno bruto, crescimento, 7 estavam na África, né? Lá na Ásia tem 2 desses, Indonésia e Índia, lá para cima. Não tem essa parte cultural já toda revista, né? É só para a gente ter a crença nos emergentes, ter a crença na gente, né? Não ter, os outros naquela época não tinham. O otimismo é importante.
Você já... Suas questões? Posso fazer mais uma? Eu falei que tinha 4. Pode. Eu não sei se mais alguém tem perguntas. Eu tenho aqui autorização, né, para mais 2 perguntas. Então, se você quiser fazer as suas perguntas, se mais ninguém quiser fazer perguntas... Eu tenho uma pergunta também. Então, seria a sua e a minha. Quer fazer primeiro? Posso fazer. É o seguinte, professor, eu fiquei pensando numa historinha que eu acho interessante de um diretor de RH que... Ele, conversando comigo, ele me disse que preferia contratar pessoas mais jovens porque elas eram mais ambiciosas, tinham menos, não comprometimento, mas menos envolvimento, menos, estavam menos presas às convenções e às hierarquias. Então, elas eram mais flexíveis e se adaptavam mais às transformações da organização. E ele me deu um exemplo que eu achei aterrorizante. Ele falou, eu adorei um cara que chegou lá na empresa, e na primeira, uma empresa pública, e a primeira entrevista que ele fez com a responsável do RH, ela perguntou para ele, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Depois de já ter feito todo o perfil dele, né, a entrevista de entrada na empresa, e ele falou assim, tenho sim, eu quero saber como é que eu posso chegar à direção da empresa. Ele estava entrando no nível mais baixo da estrutura hierárquica, e ele queria saber, aos 24 anos, como ele chegaria à direção da empresa. Então, eu acho que esse é um retrato de um conceito que eu acho um pouco controverso, que é o conceito da geração Y, que muito se fala hoje, e que eu acho que retrata esse perfil de jovem que o senhor falou muito aqui. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma opinião a respeito de como inserir esse jovem que já vem com esse viés da individualidade, da ambição e da competição, né, na sua própria formação desde a escola, desde que ele começa a receber as primeiras notas lá no primeiro ano do ensino fundamental, e ele está competindo com o colega dele, e ele precisa ser o melhor, e ele tem o desejo de chegar à direção de uma empresa aos 15 anos de idade. Como é que você vai ensinar a esse menino que ele tem que participar de uma comunidade de pessoas? Não é fácil. Eu estava fazendo assim, você só 5%. Agora, já no poema de Shakespeare, no século XVI, você não tem, quer dizer, você ensinar as crianças a se comparar não com os outros, mas com si próprio. Ser melhor do que você já é, não é isso? Né? Você crescer a partir daí. Né? Mas esse problema existe, né? E também, você tem, por exemplo, a administração, a parte criativa, os jovens são mais criativos, os jovens são mais irreverentes. Agora, nos mestrados norte-americanos, por exemplo, eles, na última época, eles só queriam, por causa dessa reverência do jovem, admitir gente para o mestrado. Né? Eles queriam gente com máximo de 4 anos de experiência, não mais que isso. Por quê? Porque depois, com 2 e 4 de experiência, os alunos enriquecem a sala de aula com debates, com ideias. A partir de 4 anos de experiência, ele repete a mesma coisa em todas as salas, já vem fossilizado com algumas ideias na cabeça. Vai para a matéria, repete a mesma coisa, repetindo a matéria no grupo, mas a repetir, não é isso? E para o doutorado, 0 de experiência. Doutorado, 0 de experiência, porque é criativo. Você vê, as grandes invenções do mundo vão até 30 anos. Né? No Vale do Silício, uma ideia de 26 anos, 27 anos. Os jovens criam, não é isso? Que são irreverentes. Né? E desenvolvem. Eu gosto de música, por exemplo. Todas as sinfonias bonitas do mundo foram compostas por gente entre os 30 anos. De 30 Até porque eles morriam aos 30. Sim, mas na arte tem algumas coisas. Pode ser até razão, mas na arte é de por aí da ciência. Na arte, as pessoas que produziram antes continuam na vida. Na arte tem um pouco diferente, mas na ciência as pessoas vão parando. Né? Porque, agora, a questão da ambição, né, ficou valorizada hoje. Agora, por exemplo, das empresas que tiveram problemas, estão recontratando dirigentes com 50 anos para trazer prudência. Algumas empresas americanas, bancos, postaram algumas. Por exemplo, precisaram equilibrar a prudência com essa ambição de louca de mudar. Né? Então, a prudência é virtude, a ambição é virtude, mas na minha geração, muitas dessas virtudes, muitos pecados capitais viraram virtudes. Né? Quer dizer, inveja virou uma ambição, empreendedorismo, né? Não sei o que e tal. Gula virou gourmet, não precisa de constante coisa, virando. Você vai a relativização ética, né? Toda a valorização. Né? Pode fazer. Bom, parte da pergunta você abordou, porque você tratou a questão da idade. Né? Então, assim, a gestão da diversidade, tão propalada, né, hoje, a gestão da diversidade da força do trabalho. Na perspectiva do trabalho, o senhor coloca a questão da igualdade, de diferença para igualdade. Né?
Então, a palavra igualdade, como que ela ficaria dentro da gestão da diversidade, que a gente está falando da diferença cultural, gênero, idade, etnias? Não seria melhor pensar em tolerância ao invés de igualdade? Não, mas eu falei igualdade relativa à percepção da amizade. A amizade você percebe como uma pessoa igual, né? Agora, essa diferença de diversidade, né, elas hoje, até acho que mencionei isso, o mundo tem essa diversidade, né, por causa da imigração, e grande parte de tudo que se tem feito nos últimos poucos anos com a diversidade mostra que a diversidade é uma grande vantagem estratégica, não é isso? Você está com um grupo que tem perspectivas diversas sobre o mesmo problema, por razões culturais, isso é uma vantagem, né? Muitos mestrados no mundo estão admitindo, hoje, a maioria dos mestrados já faz, admitindo alunos que vêm do mundo inteiro. Né? Por quê? Para a sala de aula já reproduzir o próprio planeta. Eu estou numa escola, que é a Fundação Getúlio Vargas, e agora chegando lá, vou dar aula em inglês. Né? A aula tem 30 alunos brasileiros, 5 estrangeiros, tem que dar aula em inglês. Né? Isso tem um lado positivo, tem outros lados também para ser negativo, mas nos outros países a língua inglesa prevalece, mas você tenta repetir, reproduzir isso na própria sala de aula, né? E porque as empresas usufruem disso, né? Ontem o discurso do Obama ontem à noite falou da diversidade, né? Da conquista da diversidade. Eu acho que isso é positivo, né? Mostrei até exemplo de imigração dos Estados Unidos da América, na Europa e tal, como se mostrando, né? Você falou de gênero também, né? O gênero, as mulheres se tornaram dirigentes, as estatísticas, por exemplo. Você falou de liderança. Hoje, nos Estados Unidos, 50% de todos os cargos gerenciais pertencem às mulheres. Né? A União Europeia ainda tem 35% somente, né? Mas está crescendo, né? Vai ser a ideia de 50%. Né? Eu acho que vai passar. As mulheres vão ser muito mais dirigentes que os homens, pela simples razão que em todos os países do mundo, com exceção de alguns países asiáticos, o número de mulheres na universidade é maior que o número de homens. E as posições de comando na sociedade tendem a ser ocupadas por pessoas no curso superior. Isso está mudando, vai mudar. Então, esse mundo de negócio, esse mundo de dirigente, será um mundo feminino em breve, né? Mais feminino. Né? Valores femininos. Valores femininos. Onde os homens também, mas né? as mulheres também estão se igualando em valores, mais valores masculinos e valores femininos estão se igualando cada vez mais, não é isso? Esses valores masculinos e femininos estão se igualando cada vez mais, né? Porque a educação é mais semelhante. Aquela ideia de ter uma educação feminina e educação masculina no passado desapareceu, não é isso? Então, hoje, os jovens são educados da mesma forma, né? Então, tem gente que está sentindo falta desses valores das mulheres, os religiosos do mundo, várias religiões falando isso, né? Que recuperar esses valores, né? Que as mulheres teriam direitos iguais, mas funções diferentes na sociedade, né? Tem alguém tentando voltar a essa ideia. Bom, professor, eu gostaria de agradecê-lo pela sua participação, agradecer a plateia e convidá-lo, assim como a plateia, para o nosso coffee break, que a gente vai ter um intervalinho agora antes da última sessão, né, da nossa última apresentação. Obrigada.